Voltando aí às ideias do GeoGebra, vamos trabalhar com esse subitem aqui, ó, que vai trabalhar as transformações. Não vamos ver todas não, tá? Vamos ver a primeira, a segunda, a terceira rotação, a transformação para um vetor e um motetir. Só a inversão que não vamos ver. Reflexão em relação a uma reta. Como o nome diz, eu vou refletir, né, um objeto em relação a uma reta. Então, a ideia é que eu faça um objeto. Vou fazer um polígono, tá? Vou começar com... vai ser um triângulo. Ok? Vou fazer uma reta. Essa reta, ela vai servir como se fosse um espelho plano, tá? Lembrando da física, o espelho plano ele vai refletir a imagem e ele vai manter uma distância da imagem, do objeto até o espelho, e daí do ponto da imagem correspondente até o espelho, essas medidas essas distâncias vão ser iguais, ok? Então essa é uma propriedadezinha dessa reflexão. Vou lá escolher a operação, reflexão em relação a uma reta. Vou escolher a reta, o objeto, depois não tem ordem não, posso escolher a reta e o objeto, tá? Escolhi e tá lá, o triângulo. Pode ver com espelhamento. Se eu mexer na figura original, ó, olha lá, vendo? Posso também fazer o seguinte, posso criar um segmento daqui até aqui, ver a interseção dele, dessa reta com esse segmento e medir. Vou lá, escolho distância, ó, e meço aqui, ó, de C até F, mover um pouquinho aqui para baixo, e depois meço de C' até F. Foi aquilo que eu falei, ó, mantém a propriedade, tá? Mantém a propriedade. O próprio GeoGebra faz isso. Se eu quisesse fazer isso no papel, com régua e compasso, bastaria que eu fizesse um objeto, triângulo ou qualquer objeto, uma reta, né? Traçaria uma perpendicular dos pontos. O triângulo baixa os 3 pontos, dos três versos do triângulo até a reta. Dava continuidade e depois com um compasso aqui, ponta seca e grafite, pegava a distância e depois repassava para cá, transportava o segmento. E eu consegui então fazer isso com os 3 vértices do triângulo e redesenharia o triângulo do outro lado. Então eu teria a imagem dele, tá? Seria um modo de fazer. Podemos até fazer isso numa outra atividade. Aqui a ideia é apresentar as transformações aqui. Vamos para a próxima? Vou afastar um pouquinho. A próxima, ó, reflexão em relação a um ponto. Mesma coisa, vou fazer um polígono. Fazer um polígono diferente agora. Pentágono. Vou escolher o ponto. Então, um ponto aqui. Né? E vou escolher a minha transformação. Que é a reflexão. Polígono, ponto. Está lá. Quando nós fizemos uma reflexão via reta, lembra que ficava assim, ó, agora está aqui o I e linha. Agora aqui vocês vão ver que está diferente, ó. J está lá em cima, o J'. Realmente. Por quê? Porque lá eu peguei a reta e tracei perpendiculares, né? Traçaria se estivesse fazendo no papel com a régua e compasso. Aqui no GeoGebra, ele vai usar a mesma ideia da régua e compasso. O que ele fez? Como que seria essa construção? Ele traçaria retas, vou botar segmento, tá? De J passando por L, daria continuidade, ó, e chegaria lá, ó. E depois ele pegaria essa distância aqui com o compasso e passaria aqui na reta. E acharia o ponto J'. E assim acharia todos os pontos, tá? Se eu pegar aqui, ó, vou botar uma reta agora para vocês terem ideia. Ó, se eu pegar uma reta H e passar por L, ó, olha onde ela vai bater. Lá em H'. Tá vendo? Então essa que é a ideia dessa transformação, que é uma reflexão por um ponto, tá? Ó, se eu mexer aqui, olha lá. Ó. Tá vendo? Ó. Ok. Vou passar um pouquinho para o outro lado e vamos para a próxima.
rotação em torno de um ponto. Rotação em torno de um ponto. Vou colocar de novo um quadrilátero. Vou jogar ele aqui, tá? Vamos lá. Vou colocar um ponto. E a ideia é girar em torno desse ponto, tá? Ele vai pedir um ângulo. Vamos ver se ele... Ó, rotação em torno de um ponto. Selecione primeiro o objeto, depois o centro, então o ângulo de rotação, tá? Então, objeto, o centro e o ângulo de rotação. Ele vai gerar no sentido que eu escolhi aqui embaixo, tá vendo? Sentido horário, sentido anti-horário. Eu vou escolher o padrão, sentido anti-horário, deixar, né, já está escolhido. Eu vou pôr 45 graus, ok? Aqui. É mais ou menos como se eu tivesse os eixos aqui, os eixos, né? E esse objeto que está no plano, e ele vai pegar o eixo e vai deslocar 45 graus, tá? Essa que é a ideia. Vou mexer no objeto, para vocês terem uma ideia que também o de cima, como é resultante do de baixo, vai se mexer, tá? Ó, ele vai girando, tá vendo? Eu vou girando e ele vai girando 45 graus, ó, vendo? É isso aí, tá? Vamos para a próxima. Translação por um vetor. Lembrando, a translação é como se ela estivesse empurrando o objeto no plano por uma força. Essa força seria o nosso vetor, né? O vetor então vai dar a direção, o sentido e a distância que eu quero. Então, vou fazer uma circunferência, mudar um pouquinho, né? Aqui. Imagine que eu faça um vetor bem na vertical aqui, ó, tá? E aí eu quero empurrar, né, deslocar, transladar essa circunferência no plano utilizando esse vetor, quer dizer, ele está com sentido aqui de baixo para cima, né, nessa direção e com esse tamanho aqui, tá? Eu vou lá escolher então a minha transformação, escolho a circunferência, escolho o vetor, ela vai subir, ó. Olha lá, viu? Se eu mexer no vetor, ó, tá vendo? A circunferência continua, né, idêntica à primeira. Então o vetor ele só desloca a circunferência no plano. Isso é chamado de translação, né, por um vetor, tá? Vamos para a última, que era homotetia. A homotetia, ou ela vai reduzir um objeto ou vai ampliar um objeto, tá? Eu vou fazer aqui um polígono agora regular. Vou botar aqui pentágono, já fizemos. Vou botar um hexágono. Então, hexágono. Opa. Deixa eu apagar aquele ponto ali. Pronto. Está aqui o hexágono. Vamos baixar, diminuir um pouquinho, porque eu vou ampliá-lo e vou reduzi-lo. Aqui tá bom, né? Tá. Voltando lá, ó. Homotetia. Selecione o objeto, depois o centro, então razão de homotetia. Ok? Tá. Voltou tudo. Cliquei em alguma coisa errada aí. Tá aí. Deixa eu apagar aquele D. Então, vou botar aqui um centro. Objeto. Não. Escolheu o pentágono. Ih, tá voltando toda hora. Escolheu o pentágono. Pentágono, o centro e o fator. Eu vou querer diminuir esse hexágono, vou aumentar, tá? Vou escolher 2, vou aumentar, ok? Ele veio para cá, tá vendo? Eu vou aproximar o ponto. Deixa eu aproximar o vetor do ponto,
2, tá? O que ele fez? Ó, se eu pegar e medir, vamos medir? Vou botar um segmento ali. Segmento daqui até aqui, né? Se eu medir, vou botar um segmento aqui também para medir. Não posso medir no ponto, né? Se eu medir de A1 a Z1, ele me deu 1,7381. Se eu medir de A1 a F1, ele me deu o dobro, tá? Me deu o dobro. Se dá alguma diferençazinha aqui é porque eu fiz na mão e não fiz com interseção. Mas, então o que ele faz? Ele dobra todos os segmentos. É claro que a área vai ser elevada ao quadrado, né? Mas ele dobra todos os segmentos, tá? Legal. Na verdade a área vai ser elevada ao quadrado, mas como é 2, a razão vai ser vezes 4, né? Vai ser 4 vezes. O que ele faz? Se eu tivesse na mão, né, fazendo com régua e compasso, eu vou fazer uma semi-reta daqui, passando por A1. Olha lá, ela vai bater aqui, ó. Vendo? Nesse ponto. Se eu fizer outra semi-reta, D1, quem vê, vai bater naquele ponto. Viram? Vou botar uma interseção ali para facilitar. Interseção desse com os polígonos, né? Aqui já está. Se eu medir de D1 a V, vai dar um valor. E se eu medir de D1 a H1, vai dar o dobro, porque eu escolhi razão 2. Tá? Então, na prática, se eu quisesse fazer isso com régua e compasso, era eu ter o objeto, eu traçasse semi-retas que passassem todos os seus vértices, pegar a medida do ponto até o vértice e dobrar com o compasso. Tá? Marcar 2 vezes. E aí eu teria a construção dele com régua e compasso. Também devo fazer isso numa outra atividade. Aqui a ideia é mostrar que o GeoGebra faz isso. Ele já tem a ferramenta. Tá? Mas vamos medir ali então? Vamos medir. De D1 até V, 6,543. De D1 até H1. Tá vendo? O dobro. Né? E era assim que eu poderia construir. É assim, né, que eu posso construir via régua e compasso. Tá bom? Terminamos aí a última, né? A homoteti. Não terminamos porque eu falei que ia apresentar uma ideia de diminuir, né? Vou botar aqui um heptágono. Diminuir um pouquinho ele. Alguma coisa eu estou clicando ali sem querer e está andando com... Fazer aqui. Deixa eu construir uma nova. Nova. Não gravar. Um heptágono. 7. Então tem um heptágono aí. Ok? Vou botar um ponto. Ó. Eu vou fazer como se eu não tivesse aqui a propriedade, tá? Semi-reta do ponto. Vou botar aqui no ponto C. Ok? Tá? Se eu quero pegar esse heptágono e colocar uma razão meio, né? Reduzir ele, eu teria que ter aqui um ponto médio aqui, para esse seu selinha vir para cá. É o que eu vou fazer. Então vou aproveitar, vou usar rápido aqui o ponto médio. Né? Ponto médio... Aqui. Ponto médio ao centro. Ponto médio de H até C. Quer dizer, razão meio, na verdade eu estou dividindo por 2, não é isso? Então, esse ponto C vai gerar esse ponto I aqui, que seria o nosso selinha para gerar o novo heptágono reduzido. Tá? Ok? Vamos testar? Vamos lá usar a ferramenta aqui dele. Homotetia, objeto, centro. E a razão agora, eu vou botar meio. Tá lá. Certinho. Ó. Porque eu simulei a ideia de usar régua e compasso e botei o ponto médio aqui. Tá? Então, todos esses vértices aqui, eles vão estar na metade dessa distância de H até o vértice correspondente. Entenderam?
Ah, e se eu aumentar aqui? Aumentar ele também mexe lá, mas mantém a razão meio. Ó, tá vendo? Viram? Poderia então fazer também com o compasso, faremos numa outra atividade, tá bom? Fechando aqui, fiquei devendo aí só a inversão, não é o momento agora. Fizemos as transformações no plano aí, para quem não conhecia, é bom repassar todas elas aí dentro do GeoGebra. Abraço.